Meus amigos, aqui é o pastor Henrique, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Meus irmãos, nós estamos num propósito aqui na igreja de oração. Você sabe que o crente tem que orar, né? Porque orar é se aproximar de Deus. Então agora nessa oração, nós estamos sempre colocando uma mensagem acerca do Espírito Santo. E eu quero gravar aqui sempre as mensagens para que você possa também participar desse banquete, recebendo essa semente do céu ao teu coração, tá bom? Então, glória a Deus. Meu irmão, se inscreve nesse canal do YouTube para você continuar recebendo as mensagens do coração de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Então, a palavra que Deus falou ao nosso coração foi essa, que nós devemos ser sinceros. Sinceridade, meu irmão. Por que deste motivo assim, do Espírito Santo pedir para que a gente seja sincero? Então nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, porque se o Espírito Santo é necessário que ele fale sobre sinceridade, se é necessário que o Espírito Santo traga esse conhecimento para nós devemos ficar atentos, né? Lembra, Deus não lança pérola aos porcos. Quando Deus abre a boca, ele está falando uma palavra que a gente precisa ouvir, que nós precisamos prestar atenção, tá bom? Glória a Deus. Então, você e eu, nós não queremos ser comparados a porcos, nós queremos ser comparados a ovelhas e ovelhas de Jesus, né? Não ovelhas desgarradas, mas ovelhas que são aquelas que dão ouvidos à voz do Senhor. Então vamos dar ouvidos ao que o Espírito Santo tem falado acerca da sinceridade. Olha só, meu irmão, Atos capítulo 19, se pararmos para analisar o versículo 1, diz o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Então, olha só, meu irmão, e eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, de nosso Senhor Jesus, né? Versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Versículo 7. Estes eram ao todo uns 12 varões. Olha que maravilha, meu irmão. Que interessante esta mensagem, né? Vou voltar aqui uns versículos para você ver uma coisa. Paulo estava falando o seguinte, ó. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então eles foram sinceros, meu irmão, com Paulo. Esse povo de Éfeso foi sincero com Paulo, né? Foram realmente sinceros com Paulo. Então, a princípio, quando Paulo chegou ali em Éfeso, ele encontrou aquele grupo ali de discípulos, de pessoas, né? Como nós falamos aqui no versículo 7, cerca de uns 12 varões, né? Cerca de uns 12 varões, né? E eles foram sinceros. Eles conversaram, falaram a verdade, né? Então, o que é ser sincero? Olha aqui só. Que se exprime sem artifício nem intenção de disfarçar seu pensamento ou sentimento. Então, ser sincero é você não ficar se escondendo atrás de uma desculpa, atrás, né, de alguma situação, colocando outra coisa, mudando a conversa, né? Você não precisa se esquivar, você não precisa se esconder, você chega e fala a verdade, você chega e fala a verdade, né? Você
você busca resolver na luz da verdade, entendeu? Então, eles eram assim, foram assim com Paulo. Paulo indagou, falou, olha, acerca do Espírito Santo, vocês conhecem? Vocês foram batizados do Espírito Santo? E eles falaram, olha, não, né, nós nem sabemos acerca do Espírito Santo. Então, meu irmão, isso é abrir o coração e ser sincero para o homem de Deus, ser sincero com aquele, né, que Deus trouxe ali para ajudar. Então, há essa necessidade com a igreja. E hoje em dia, né, olha, eu não posso confiar naquele pastor. Olha, eu não posso falar com aquela pessoa. Ah, aquela pessoa não é de confiança. Então as pessoas às vezes não falam a verdade, não são sinceras por algum motivo, né, que o diabo coloca na mente. Lógico que você não precisa ali abrir o seu coração para qualquer pessoa. Você tem que ter sabedoria, mas existem pessoas enviadas de Deus, assim como Paulo, que nos ajudam a sarar as feridas, nos ajudam a realmente a conseguir entender o que está errado e a resolver, para que a gente não precise mais ficar se escondendo atrás de algum erro, de alguma coisa. Por isso que nós temos que ser pessoas resolvidas espiritualmente. E quando nós não estamos conseguindo resolver uma situação espiritualmente, talvez falta chegar perto de Paulo, talvez falta conversar sinceramente com um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Nós estamos usando o exemplo de Paulo, mas poderia ser uma Ruth, poderia ser uma Esther, poderia ser uma mulher de Deus, né? Então, o exemplo, meu irmão, eles não conseguiam, não tinham intimidade, não conseguiam entender, nem sabiam sobre o Espírito Santo. Quando se aproximaram de um homem de Deus que pôde ajudá-los, meu irmão, eles foram batizados no Espírito Santo, conheceram mais do Espírito Santo, se aproximaram do Espírito Santo, desenvolveram a vida espiritual deles, né, através de uma sinceridade de coração. Por quê, né? Então, por que que é necessário realmente isso? Para que a gente consiga, meu irmão, desenvolver espiritual, para que a gente consiga ir para frente na presença de Deus e, sabe, não precisa até se esconder diante de Deus, né? Lembra do Adão, lembra da Eva, que tentaram se esconder de Deus? Então, olha só, meu irmão, por que é necessário ser sincero? Por medo? Por que será que eu tenho que ser sincero? Tá, tudo bem, pastor, eu entendi o que é sinceridade, né? Ser sincero eu não precisar me esconder atrás de uma desculpa, atrás de uma mentira, atrás de um erro e outro erro, né? Mas por que é necessário ser sincero? Tipo, eu posso continuar me escondendo, né? Eu posso continuar colocando uma mentirinha na minha frente. Eu posso continuar, né, é, maquiando a situação. Então, tipo assim, ninguém vai saber. Mas será que eu tenho que ser sincero por causa do medo? Essa é a pergunta, né? Será que eu tenho que ser sincero por causa do medo, né? O medo de que o demônio manifeste e fale de mim? Será que eu tenho que ser sincero porque, né, talvez a pessoa não vai manifestar e falar de mim, um demônio ali, né? Mas talvez o meu parente vai falar de mim? É para parar daquela minha amizade ficar falando de mim? Por isso que eu tenho que ser sincero, pastor? Também, né, meu irmão? Isso é bom você ser sincero, você não ficar se escondendo atrás de erros para evitar essas coisas? Também. Mas não é simplesmente isso. Não é simplesmente isso, meu irmão. É além do medo. É além do falatório das pessoas. Pensa bem, meu irmão. Nós estamos falando sobre o batismo no Espírito Santo, nós estamos falando sobre conhecer mais o Espírito Santo, de crescer a nossa vida espiritual. Então, ser sincero vai além do medo, vai além do falatório, que já é uma grande coisa, que já é uma benção, meu irmão. Então, mas o que que é? Por que essa necessidade do Espírito Santo falar comigo em ser sincero? Primeiro é João 1, diz o seguinte, no versículo 1. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. Olha que eu frisei em vermelho ali, meu irmão. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está. Então, Deus está na luz. O Espírito Santo está na luz. O Espírito Santo é a manifestação de Deus. Deus não anda em trevas. Deus anda na luz. Deus é luz. Então, se eu tenho que me esconder, então eu tenho que andar em sinceridade, por quê? Não por causa do medo, não por causa simplesmente de alguém falar de mim. Não é por causa disso. É porque Deus está na luz. Então eu não posso chegar perante Deus, aí, meu irmão, eu já não estou falando a questão de pessoas ou uma questão de demônio, mas eu estou falando assim, de você chegar a orar, de você chegar a desenvolver, buscar Deus, de você querer ter uma intimidade com Deus, querer ter um crescimento e não consegue ter uma barreira. Por que tem essa barreira, pastor? Porque às vezes falta sinceridade com Deus, sabe? De você tirar a máscara, de você tirar, sabe, falar, Deus, eu estou errando, estou escondendo o meu erro, eu estou criando barreiras, eu estou maquiando a minha vida, sabe? Você precisa tirar isso, porque Deus ele precisa de luz. E toda essa máscara, todo esse pecado que você vai colocando como uma barreira, como algo para tampar o que realmente está acontecendo, isso vai tampando a sua luz, vai impedindo o Senhor de ter comunhão contigo. Então, meu irmão, não é por causa do medo, não é por causa do falatório, isso já é uma benção, né? As pessoas parar de falar de você com causa e você evitar, meu irmão, de uma ação demoníaca. Isso já é uma benção. Mas o Espírito Santo está nos falando que é algo a mais. É algo, porque quando você for orar, não existe uma barreira, existe um leque, uma abertura, aonde Deus vai vir e vai ter luz, vai ter liberdade. Você vai poder andar na presença dele. Você vai poder viver sem peso, liberto, 24 horas podendo falar com Deus sem ter algo maquiando, atrapalhando você, tá bom? Vamos continuar entendendo mais. Olha só, meu irmão. Então, ser sincero de coração. Não tem algo para se esconder, uma mancha. Andar na luz para ter comunhão. Então, tudo isso tem a ver com o Espírito Santo. Em você desenvolver, em você ser batizado no Espírito Santo, em você desenvolver o seu dom, o fruto do Espírito Santo, em você crescer no campo espiritual, você agir com sinceridade, tanto com outras pessoas, mas principalmente com Deus, meu irmão. Até porque, se você não andar com sinceridade, vai criando uma barreira, e isso não pode ter. Isso não pode ter. Você vai tendo que se esconder, e você não pode ter essa mancha. Mas uma vez você pensa assim, pastor, mas eu errei, eu pedi perdão, eu fui sincero, mas ainda a pessoa não me aceitou, ainda a pessoa não entendeu. Aí, meu irmão, aí já é uma coisa assim, se a pessoa continuar falando de você, e você foi sincero. Aí o erro é da pessoa, porque você foi sincero. Ah, mas o demônio vai continuar falando, pastor, do meu erro do passado. Mas você já não se arrependeu? Você já não pediu perdão? Então, meu irmão, já não tem mais essa barreira. Perante Deus, você não tem mais essa barreira. Se outras pessoas vão ficar olhando para o seu passado, para o seu erro, aí é um erro dos outros, não seu, porque você continuou, você mudou. Você, a partir de agora, você é outra pessoa. Entenda isso. Você, a partir de quando foi sincero, você tem uma nova história, tá bom? E a partir dessa nova história, o Espírito Santo tem liberdade. Você tem um crescimento, tem liberdade para crescer, para desenvolver, ser batizado do Espírito Santo, ter os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 6, olha só, meu irmão, versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas,
quão grandes serão tais trevas. Então, olha só, meu irmão. Então, uma brecha, uma lacuna é o que o diabo precisa para fazer o seu barco afundar. Lembra de quando foi construir a Arca de Noé? Era betume por dentro e betume por fora, porque era para estar bem vedada. Então, a sinceridade veda para que o diabo não faça crescer as trevas em você. Talvez você pense o seguinte: olha, pastor, mas é só um pensamento. Pastor, eu alimentei um pensamento. Pastor, foi só uma conversinha, foi só. Então pode ser uma pequena brecha, meu irmão, aonde você não é sincero e você vai alimentando aquilo ali vira uma barreira maligna e às vezes o diabo entra na sua vida e faz você virar trevas. O que era um pequeno problema se transforma em um grande problema. Então, aonde eu coloquei em vermelho aí, ó, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, meu irmão, vigia, porque você precisa, olha em amarelo aí, ó, pureza de coração. Sabe? Poder chegar para Deus e falar assim: Deus, eu falhei e a partir de agora eu quero mudar, me ajuda. E realmente você está decidido a mudar? Você não precisa se esconder para Deus, porque Deus conhece o coração. Sabe, você chegar para a pessoa, pedir perdão e tipo assim, você, mesmo que a outra pessoa não quiser perdoar, mas você sabe que o seu coração está limpo, que você se arrependeu, sabe? As pessoas estão falando porque estão olhando para o passado, eu sou diferente. Sabe, você tem o seu coração leve acerca de tudo. O demônio, não sei o quê. Sabe, você poder encarar o demônio e repreender ele, sabe, repreender essa dor, repreender esse mal, repreender, sabe, os males da sua vida, porque você tem um coração leve, você sabe que você agora é uma nova pessoa. Então o demônio não tem que te falar. Se ele for querer falar do passado, aí é o problema dele, porque você não deu mais liberdade para o diabo, você agora tem um coração leve na presença de Deus e é uma pessoa que tem crescido espiritualmente. É assim que Deus quer com você, meu irmão. Vamos ver mais à frente? Olha só, não pode ter algo escondido, lembra do sincero, que se exprime sem artifício, nem intenção de disfarçar seu pensamento ou sentimento. Olha só, disfarçar pensamento, sentimento. Então, meu irmão, né? Porque às vezes é o seguinte, às vezes as pessoas não sabem, mas às vezes o demônio percebe o que você anda pensando, porque o demônio lança uma seta e ela vem na sua mente, no seu pensamento, e você vai alimentando e aquilo vai criando um sentimento. O demônio logo lança uma seta, vou dar um exemplo, para você ficar cobiçando a mulher do próximo, né? Aí o demônio lança lá e você fica alimentando aquilo, você fica visualizando aquilo, fica guardando aquilo, fica pensando naquilo, aquilo vira um sentimento e aquilo, meu irmão, vira algo que é uma barreira e você, quando vai falar com Deus, fica mal, quando vai falando com as pessoas, fica mal. Isso acerca de qualquer coisa, meu irmão. Então, vigia, meu irmão. Você não precisa ter mancha. Deus quer purificar. Deus quer que você limpe o teu coração. Deus quer fazer o seu coração ser puro, como o de uma criança. Ele quer te perdoar. Ele quer te santificar. Ele quer que você age em sinceridade. Sinceridade. Atos 19, olha só, meu irmão, no versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então ele teve liberdade, Paulo teve liberdade por 3 meses. Olha que maravilha. Só que o que acontece, meu irmão? Versículo 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano.
Então, meu irmão, agora já estavam endurecendo o coração. Olha só, meu irmão, se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, né? Perante a multidão, retirou-se deles e separou. Então, agora, já no versículo 9, eles já tinham divisão e confusão. Divisão e confusão, meu irmão. Então, do versículo 8 para o versículo 9, né, de 3 meses de bênção, agora já estava vindo uma confusão, já estava vindo uma divisão. Então, já não tinha mais uma liberdade do Espírito Santo, um desenvolver do Espírito Santo, né, do batismo, dos dons, dos frutos, não. Agora já tinha divisão, confusão, meu irmão, e isso já estava criando mancha no meio deles. Paulo, né, teve que fazer a diferença para aqueles que queriam, daqueles que não queriam. Então, meu irmão, você tem que vigiar com isso. Vigia com isso, meu irmão. Vigia, seja sincero e receba o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, vigie, vigie, vigie. Seja sincero para com Deus e para com os outros. Se for pedir perdão, peça perdão. Se for para se arrepender, se arrependa. Mas a palavra de hoje é: seja sincero, para que o Espírito Santo possa ter liberdade para te batizar, para te gerar dons, para gerar frutos na sua vida, para fazer você florescer e produzir frutos, em nome de Jesus.